Imagina a seguinte situação. Você está tão cansado, tão exausto de um governo, que sai às ruas todo dia para protestar. Agora dobra isso. Imagina que sair às ruas para protestar seja um risco de vida. Literalmente a polícia ou o exército pode matar você, fuzilando, abrindo fogo contra uma multidão. Ou talvez pior, você pode ser preso e levado para uma cadeia onde vai ser barbaramente torturado sem que ninguém, nenhum amigo, nenhum familiar tenha qualquer ideia de onde você está. Ou mesmo se você está vivo ou morto. Eu estou falando aqui, sabe, do pior tipo de tortura, da mais dolorosa. E ainda assim, você segue escolhendo sair às ruas. Processou essa ideia? Agora imagine então que você é pai ou mãe e que o líder máximo do seu governo foi à televisão e disse o seguinte: não deixe seus filhos irem às ruas, porque se vocês deixarem, não é para reclamarem depois se o pior acontecer a eles. E ainda assim, o povo segue tomando as ruas, segue protestando, segue pedindo a queda do governo. É isso que está acontecendo no Irã nesse momento. A ideia de liberdade, sabe, ela é abstrata até o momento que deixa de ser. A gente não tem essa experiência no Brasil há muito tempo. Aliás, naquele nível de barbárie, eu acho que a gente não teve no Brasil uma ditadura daquele jeito. Mas para essas pessoas no Irã, a vida está tão insuportável que não dá mais. E esse não dá mais tem esse peso. Arriscar a vida, arriscar o nível máximo de sofrimento físico é preferível a continuar como está. Sabe, são momentos assim da história que nos fazem lembrar que a luta por liberdade, que o anseio por liberdade move povos a situações de limite. Como construir uma opinião a respeito do Irã? Se acreditamos na autodeterminação dos povos, então só tem um caminho a seguir. Se o povo do Irã derrubar o regime dos ayatollahs, se o povo do Irã conseguir derrubar a ditadura do Irã, então viva os iranianos, porque eles estão tentando. Eles estão sacrificando muito. Mas agora a gente vai para um teste muito duro de resiliência. De um lado, o quanto um povo consegue aguentar de violência, de brutalidade, de morte, até ser posto de joelho. Do outro, o quanto que as pessoas com mais poder dentro do regime acreditam que vão seguir capazes de se manter no poder. Quem piscar primeiro perde. É isso que a gente vai ver nos próximos dias. Talvez nas próximas semanas. Agora, tem algumas coisas que são inéditas, tá? A coalizão que está nas ruas é totalmente diferente de todos os protestos no Irã nesse século. São muito mais grupos sociais nas ruas pela primeira vez juntos. A ditadura dos ayatollahs também nunca teve tão frágil militarmente. É igualmente a primeira vez em que há um clamor visível pelo retorno do Shah, o antigo rei, nas ruas do Irã. Não é que isso seja bom ou seja mal, é o que é. E é muito diferente do que foi. Mas, fundamentalmente, é importante não esquecer de um ponto, um único ponto crucial. A estimativa das organizações de direitos humanos, o que dá para ver de fora, é de que já morreram pelo menos 500 pessoas. E ainda assim, as pessoas continuam enchendo as ruas. A gente precisa respeitar isso. A alternativa, sabe, é de longe acreditar que nós estamos entendendo melhor o que acontece no Irã do que os próprios iranianos. A alternativa, gente, é considerar que sabemos melhor o que serve aos iranianos do que eles próprios. Isso é de uma prepotência inimaginável. Então vem cá, quem é que está nas ruas dos Irã? E por que esse regime dos ayatollahs está mais fraco do que jamais teve? O que mudou desde a última onda de protestos em 2022 para cá? Vem comigo, vamos dissecar esse jogo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Chegou a hora de sair a primeira pesquisa Meio Ideia. É também a primeiríssima pesquisa eleitoral desse ano eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral nos autoriza a divulgá-la a partir das 0h desta terça-feira, daqui a algumas horas. Aí a gente vai enviar um PDF com o quadro completo da corrida para todos os assinantes premium do Meio. Se você assinar agora, recebe. E olha, esse PDF é seu. Bota no seu zap, manda para quem quiser. E ela tem uma novidade, tá? O quadro eleitoral ficou mais claro. A primeira pesquisa Meio Ideia sai daqui a pouco. Aí vai ser todo mês. Se você for assinante premium, recebe.
Você vai ser, no grupo dos seus amigos, quem está no topo da informação. E não são só os números, tá? Vai ter análise também da pesquisa, o que aqueles números querem dizer, muita coisa. Feitas pelo Maurício Moura, diretor do IDEA, outros da equipe técnica do IDEA, feitas também por mim, pelos jornalistas do meio. Uma pesquisa própria nos permite entender não só quem está na frente, quem está atrás, mas principalmente escolher que perguntas fazer para tentar descobrir o que está movendo as pessoas. A gente vai trazer luz para perguntas que as pesquisas não fazem hoje. Basta assinar o e-mail. Já começa agora na virada do mês. Assina e seja a pessoa que traz informação para as conversas de política ao seu redor. Ajude a disseminar informação de qualidade. A gente nunca precisou tanto disso. E esse é o ponto de partida. A primeira coisa a entender é por que o regime está mais fraco. Bem, após o desmanche do Iraque pelos americanos, os ayatolás estenderam forte a sua influência militar pelo Oriente Médio. Já tinham laços fora do país, reforçaram. Mantinham o Hezbollah dentro do Líbano, o Hamas em Gaza e outros grupos paramilitares por ali. Isso garantia ao país, essencialmente, um nível altíssimo de controle sobre pelo menos esses dois territórios, Gaza e Líbano. Além disso, estava também lá aquela ameaça nuclear, né? Em 2025 isso tudo mudou. Israel decepou a liderança do Hezbollah e de um bom naco da do Hamas. Israel também promoveu assassinatos seletivos de inúmeros dos líderes chaves da Guarda Revolucionária, que é o principal braço armado do regime iraniano. Os americanos aí bombardearam pesado instalações nucleares dentro do país. O poder que o Irã tinha sobre a religião, ele simplesmente desapareceu em meses. Sua capacidade de impor instabilidade não tem nem de longe o alcance que teve. E internamente isso tem peso, porque o povo olha para o regime com a compreensão de que ele está muito mais fraco militarmente. As revoltas populares no Irã são recorrentes. Em 2009, foi por conta da fraude eleitoral que tirou a vitória do candidato à presidência Mir Hossein Mousavi. Foi a onda verde. Quem foi para as ruas? Principalmente a classe média cosmopolita de Teherã. Porque, olha, isso é importante de compreender sobre o Irã, tá? O país é dividido mais ou menos entre alguns grandes centros urbanos e o interior. Tem entre esses centros a capital, gigante, com um quarto da população do país, aí Mashhad, Isfahan, Karaj, Shiraz e Tabriz. Essa cidade, Shiraz, aliás, diz a lenda que é a origem da uva Syrah, que faz vinhos. Essas grandes cidades têm uma população cosmopolita com altíssimo nível educacional. Há mais mulheres do que homens com curso superior no Irã, tá? A gente está falando de uma das 4 civilizações da antiguidade com histórico contínuo de produção artística e científica: Irã, Índia, China, Grécia. É um país sofisticado que tem história de um período democrático no século XX. Isso faz dele muito diferente no Oriente Médio. E essa classe média altamente educada, ela foi às ruas em 2009 e depois em 2022. Essas são as passeatas do hijab contra a polícia religiosa Basij, que estava prendendo e torturando mulheres que permitissem um chumaço que fosse de cabelo escorregando para fora do véu. Agora, entre 2017 e 2019, houve outra onda de protestos. Essa pegou os comerciantes, que são uma elite importante, e trabalhadores mais pobres, inclusive no interior. O Irã é muito desigual. Esse interior é muito pobre, com índices baixíssimos de educação formal. O motivo, nesse caso desses protestos, crise econômica. Foram protestos fragmentados, espalhados, pequenos em número de pessoas, mas em muitos lugares diferentes do país. O que está acontecendo agora é que juntou todo mundo. O real, a moeda do Irã, ela foi muito desvalorizada em dezembro. Tem uma seca acontecendo no país e escassez de produtos dos supermercados. O comércio não está vendendo nada. Então, esses grupos todos, eles foram para a rua. A classe média cosmopolita e educada, a classe trabalhadora pobre e com pouca educação, a elite comercial, que é muito importante, e temos indícios de que tem a presença começando a surgir de um baixo clero. Os clérigos que não têm acesso aos líderes de como a cidade dos ayatolás. Nesse baixo clero, eles veem os ayatolás como uma elite corrupta que se distanciou dos verdadeiros valores e preceitos da religião. Veja, esses grupos, eles querem coisas muito diferentes e esse movimento revolucionário não tem um líder claro.
Talvez seja por isso, nos protestos iranianos, que pela primeira vez se ouça cânticos e slogans chamando pelo retorno do Shah Reza Pahlavi, que é filho do antigo Shah que foi derrubado pela Revolução Islâmica. Nada é dado, tá? Muita coisa pode acontecer. Não é absurda a ideia de que a guarda revolucionária chute para fora os ayatolás e isso de alguma forma satisfaça a população e feche numa ditadura diferente, uma ditadura militar. Pode terminar também numa solução espanhola. Põe o Shah como chefe de Estado, numa solução que traz algum tipo de líder consensual simbólico, e aí vai para uma democracia constitucional, um parlamentarismo. Pode ser que a matança siga e os ayatolás continuem no poder. Muita coisa pode acontecer. Mas sabe, nessa história em particular só tem um lado no qual se deve estar. É o lado do povo iraniano que está arriscando muito, que está arriscando tudo. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.